Vamos lá. A gente vai ver esses assuntos, vai começar a ver nosso assunto de onde a gente parou. A gente parou de onde? A gente estava vendo a discussão sobre evicção na última aula, é um efeito do contrato, um eventual efeito do contrato, em que você acha que tem uma propriedade, acredita que tem a propriedade, aliena o bem, e quem adquire na crença que aquela propriedade passa a ser dela, e que no final das contas isso não se confirma. E quais seriam os efeitos disso? A gente viu isso na última aula, e a partir da aula de hoje a gente vai ver o quê? Extinção dos contratos. Eu vou tentar, na medida do possível, estar falando isso hoje só, mas eu não sei se eu consigo falar hoje só, então acho muito provável que a gente ainda comece na aula de amanhã com o assunto de extinção dos contratos, e aí para explicar para vocês, a gente vai dentro do nosso assunto até extinção dos contratos, na primeira unidade. Eu fechando o assunto de extinção dos contratos, a gente vai dar sequência às nossas aulas em que eu vou fazer uma prática de contratos com vocês, então amanhã mesmo que eu volte para falar alguma coisa de extinção, eu quero ver se eu já falo de prática contratual, que vai ser a ME da segunda unidade. Não vai ser um assunto para agora, é um assunto para a segunda unidade, mas vai ser uma medida de eficiência que vocês vão fazer, na verdade é uma APS, né, porque é uma prática em que vocês vão elaborar para mim um contrato. Eu vou passar para vocês algumas técnicas sobre isso. Mas a gente fecha o assunto com extinção dos contratos, e qualquer assunto a partir de extinção dos contratos já cai na segunda prova. Então, só para delimitar aí a vida de vocês, a gente está, para passar para vocês um feedback da faculdade, a gente está verificando que agora, dia 30, o governador ele vai delimitar se o decreto vai se estender ou não quanto às instituições de ensino, e em cima desse decreto se manter, a gente deve fazer uma avaliação à distância. Se ele não se mantiver, voltar presencial, a gente vai ter prova presencial da forma tradicional. Tá? Tudo vai depender do decreto do governador e como se comporta a situação de saúde aqui, que a faculdade está preocupada com vocês, está preocupada com a gente, que é professor, e aí podem ficar calmos quanto a isso, que isso não vai ter nenhum prejuízo para vocês, tá bom? Mesmo que a gente faça a prova à distância, como eu falei nas outras turmas, eu já estou acostumado a fazer isso. Eu já fiz prova usando esse sistema, exatamente esse sistema. Fiz na UFAL, prova com meus alunos, tem uns 2 anos mais ou menos. Eu cheguei a fazer prova com eles, porque foi uma oportunidade que eu não sabia se a UFAL estaria fechada ou não. Tinha uma última prova que eu tinha para fazer com eles, e aí eu fiz essa prova pelo Google for Education, e acabou rolando tudo bem, ninguém teve problema, ninguém teve prejuízo de acesso, e vocês ainda mais, porque a faculdade mesmo é que propicia o acesso de vocês. Então, não se preocupe quanto a isso, porque a gente vai estar já ajustando isso, mas eu fecho o assunto com extinção dos contratos, e o que continuar depois já é assunto da segunda prova, só para vocês ficarem despreocupados. Essa é a única vantagem que a gente tem do coronavírus. Qual é a vantagem do coronavírus? Pela primeira vez eu consigo fechar teoria geral do contrato na primeira unidade e fica contratos em espécie para a segunda unidade. Então, o que eu vou colocar aqui com vocês? Assim que eu fechar a extinção dos contratos, eu vou começar uma aula ainda amanhã de prática contratual, eu acho que eu consigo fechar amanhã, e na semana que vem a gente começaria a falar do contrato no coronavírus. E aí já vou adiantar duas coisas que vocês podem, se vocês quiserem, assistir. Na minha conta, no meu canal do YouTube, tem uma live que eu fiz com o professor Marcos Zerá, que é um professor da UFAL e do SESMAC. A gente fez uma live para discutir, em 1 hora mais ou menos, a gente discutir os efeitos do coronavírus nos contratos. Quem não assistiu tem oportunidade de ver, isso tem lá no meu YouTube, é só procurar lá, bota José Barros, perfil, vocês procuram, vocês acham, e aí segue o meu canal, dá um joinha, dá um like, né? Vocês podem ver esse vídeo lá, em que vocês vão ver essa discussão minha e do Marcos Zerá. E tem no canal do Marcos Zerá, além dessa live também, no meu tem a live, no dele também,
Tem no canal do Marcos Será um outro arquivo que é do grupo de pesquisa da gente. Eu e Marcos, nós fazemos parte do grupo de pesquisa da UFPE, com pesquisadores, o líder do grupo é o Paulo Lobo, e nesse último grupo de pesquisa a gente discutiu contratos. E aí foi uma exposição do Marcos Será com o Pablo Malheiros, que é um colega lá do Centro-Oeste, que é professor também de Universidade Federal, e se discutiu contratos. E, para a felicidade de todo mundo, quem conseguiu entrar no grupo para discutir também contratos? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o professor Luiz Edson Fachin. Então, quem quiser assistir, pode ir lá dar uma olhada também na conta do Marcos Será, no canal do Marcos Será. Ele baixou lá, porque como foi ele que gravou, ele colocou lá na conta dele do YouTube. Aí o que eu vou fazer? Eu posso mandar um link para vocês no Classroom, tá? Ou vocês podem procurar, além da minha conta, que vocês sabem, José Barros, Marcos Será, eu vou botar aqui, que o nome dele é complicado de escrever. Aí, quem tiver dificuldade, é só copiar aqui e procurar lá para poder ver. Mas eu vou dar uma aula para vocês especificamente sobre o que foi discutido com o Marcos, mas vocês têm chance de assistir não só a minha discussão com o Marcos, mas também a discussão, uma apresentação de alguns bons minutos do ministro Fachin, uma apresentação mais resumida em comparação ao do Fachin, do Marcos e do Pablo Malheiros, do Marcos Será e do Pablo Malheiros, e alguns comentários de alguns colegas que aí fecham no final essa pesquisa que a gente faz semanalmente. A gente tem se encontrado, a gente já se encontra agora mais agora do que antigamente. Antigamente, em reunião presencial, era bimestral, agora toda semana a gente está se encontrando, está discutindo alguma coisa do direito. Né? Então, quem quiser assistir, segue lá para poder ver. Mas vamos lá. O último assunto que a gente vai ter dentro de teoria geral dos contratos, que a gente vai estudar, é a extinção dos contratos. E quando a gente vai falar de extinção dos contratos, o que é o comum? A gente tem que criar nichos para entender as várias espécies de extinção. Normalmente a doutrina faz o quê? Quando vai falar de extinção de contrato, vai falar de quê? Das causas supervenientes ao contrato como causas de extinção do contrato. Por exemplo, resolução, resilição, cessação do contrato. E aí começa a tratar dessas situações, dessas causas de extinção. Aqui a gente não vai entrar nessas causas apenas. Eu vou dar um passo atrás para vocês entenderem como é que funciona a extinção do contrato. Então, qual seria a forma normal, tradicional de extinguir o contrato? A forma normal de extinguir o contrato é a extinção do contrato pelo cumprimento do contrato. O que se espera de um contrato é que o contrato seja cumprido, e seja cumprido como foi ajustado. Vocês viram isso já em obrigações e estão vendo aqui nos contratos. O que é o contrato ser cumprido como ajustado? Vocês viram lá em obrigações. Nenhum credor é obrigado a entregar nem coisa melhor e nem coisa pior, e nenhum devedor é obrigado a receber nem coisa melhor e nem coisa... nenhum devedor é obrigado a entregar coisa melhor ou pior, e nenhum credor é obrigado a receber coisa melhor ou coisa pior. Partindo dessa premissa, os contratos eles foram feitos para serem cumpridos. Só que a gente sabe que eventualmente isso não acontece. Mas isso a gente tem que encarar como eventualidade. A regra do contrato tem que ser cumprido. A exceção é ele não ser cumprido e ter uma resolução. A exceção é você ter uma cessação. A exceção é ele sofrer resilição. A exceção é ele ser anulado. A exceção é você cumprir de uma outra forma esse contrato. É isso que a gente vai começar a ajustar aqui. Quando a gente vai falar de extinção de contrato, a extinção como regra geral, a extinção normal, é você cumprir o contrato como ele foi ajustado. Mas em tempo de coronavírus, é a mesma coisa que a gente vai ver aqui. Você tem N contratos que devem ser cumpridos nesse período naturalmente. Por exemplo, por mais que tenha sido suspensa o corte de luz por 90 dias, não significa dizer que a gente não vai pagar. E não significa dizer que quem não pagar em dia não vai pagar com multa.
não vai pagar com o ônus do inadimplemento, com os efeitos do inadimplemento. Então, a gente tem que ter cuidado dentro disso, que não é uma justificativa porque há o coronavírus para você descumprir o contrato. O que você vai ter que ver é caso a caso, para verificar em certas hipóteses se você tem que revisar o contrato e se a gente pode fazer ajustes nesse contrato por conta ou de um caso fortuito e força maior, se a gente estiver falando do caso, ou de um fato imprevisível, que a gente vai estar discutindo aqui na extinção dos contratos. Será que o coronavírus seria um fato imprevisível? Será que é uma força maior? Será que isso é motivo para você deixar de cumprir o contrato? Isso é o que a gente vai estar discutindo aqui. Então, primeira ideia, quando a gente vai falar de extinção do contrato, é a extinção pelo cumprimento do contrato. Seria o quê? O contrato que vocês têm com a faculdade dá aula e vocês pagarem a mensalidade. Essa é a regra geral. Só que você tem situações que são formas anômalas de adimplir o contrato, de extinguir a obrigação. Quais seriam essas formas anômalas além do pagamento? A ideia é que o adimplemento formal seja a principal forma de extinção do contrato. O que é o adimplemento formal? Cumprir o contrato como foi ajustado. Nem pagando coisa melhor, nem pagando com coisa pior. Mas eu posso pagar com coisa melhor e posso pagar com coisa pior? Eu posso não pagar porque o devedor me deve também. Aí você entra numa outra forma de extinção da obrigação. Além de você ter o adimplemento que vai ser formal, a gente tem figuras como, por exemplo, o adimplemento substancial, que a gente discutiu já nessa unidade. Eu disse o que para vocês? Quem adimpliu, por conta de uma equidade, a maior parte do contrato, adimpliu substancialmente o contrato, aquela parte ínfima que você deixa de cumprir, fundado na boa-fé, você extingue o contrato, tem ele como cumprido, e aquela parte ínfima que você deixou de cumprir não vai ser inadimplida, mas vai ser adimplida de uma outra forma que não é ajustada. Então, a forma normal de cumprir o contrato é a de implemento formal. A maneira tradicional, normal, é essa. Mas você tem formas anômalas, que são alternativas que o direito, que a doutrina, que a jurisprudência cria para a gente aplicar aqui o direito. Quando a gente vai falar nessas formas anômalas, o que vocês vão ver? Que essas formas anômalas de extinção da obrigação foram estudadas já lá no direito das obrigações semestre passado. Por exemplo, se eu estiver devendo para um de vocês 10 mil reais e vocês vierem me cobrar, eu posso me defender alegando, olha, não vou te pagar os 10 mil. Ah, por que você não vai me pagar? Você não me deve? Devo. Devo, não nego. E vou quitar a obrigação, mas vou quitar não te dando 10 mil reais. Vou te dar só 5. Por que eu vou te dar só 5? Porque você é credor de 10, mas eu sou credor de 5. Então, você me deve 5 mil reais quando eu lhe devo 10. E se eu tenho uma situação em que uma pessoa deve a outra, e as duas dívidas são de mesma natureza, são líquidas e vencidas, a gente teria o que aqui? Uma compensação. Então, a compensação é a forma de extinguir a obrigação, não da forma que foi ajustada, porque a forma ajustada é eu pagar 10 mil para vocês e vocês me pagarem 5. Mas seria ilógico você ter alguém pegando 10 mil reais, entregando para outra pessoa pegando desses 10, 5 e devolvendo. Agora extinguimos a obrigação. É de uma burocracia monumental você fazer isso para poder extinguir a obrigação. Então, a gente faz o quê? Se compensa. Eu posso ter formas anômalas de extinção da obrigação, que seriam, por exemplo, a compensação, a confusão, a subrogação, a novação, a remissão de dívida. O que é remissão de dívida? É extinção por perdão. Então, eu perdoo você, você aceita esse perdão e dá-se por extinta a obrigação. Então, você extingue o contrato também, não só pelo pagamento, pelo adimplemento formal, mas através de outras formas de adimplemento que seriam anômalas, a confusão, a compensação. Eu poderia pagar coisa melhor ou coisa pior? A pessoa poderia receber coisa melhor ou coisa pior? Vejam, quando eu uso a expressão eu deveria entregar coisa melhor, não, eu não deveria. Mas eu poderia entregar coisa melhor? Eu deveria receber coisa pior? Não.
Mas eu poderia receber coisa pior? Sim. E aí, esse poderia pagar coisa melhor, coisa pior, a pergunta quando eu fiz é por quê? Porque uma das formas anômalas de cumprir a obrigação, diferentemente do adimplemento formal, seria a dação em pagamento. Então, eu devo a vocês um carro. Só que como eu não tenho como entregar esse carro agora por algum problema, a fábrica está demorando, entrou em suspensão de trabalho por conta da época do período do coronavírus, então eu digo e falo, olha, vamos fazer uma coisa para não ficar devendo para você. Venceu agora, eu não tenho como te entregar esse carro que a fábrica só vai produzir daqui X meses. Você aceita receber esse apartamento ou esse outro carro que eu tenho aqui? A dação em pagamento ela tem que ser aceita. Então, seria uma forma de extinguir a obrigação, extinguir o contrato? Sim. Quando a gente fala de extinção, não é extinção apenas pelo cumprimento como foi ajustado, como foi avançada a obrigação ao contrato. Mas você pode ajustar também de outras formas. E aí esse ajuste vai ser uma dação em pagamento, pode ser uma subrogação, uma novação, uma remissão, que vão extinguir a obrigação. Então a gente tem as extinções que vão ser pelo cumprimento natural da obrigação, adimplemento formal, pode ser pelo adimplemento anômalo da obrigação, e aí entra de confusão a compensação, de dação em pagamento a remissão, que a gente já viu isso, inclusive no semestre passado, vocês viram em direito das obrigações. Mas a gente também vai ter outras formas que vocês viram no outro semestre anterior, na teoria geral das obrigações, e que eu falei rapidinho quando a gente está falando de vícios. Eu disse, olha, o vício que a gente vai estudar aqui é o vício da coisa, é o vício redibitório. Mas existem vícios do negócio, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores, simulação, fraude à lei imperativa, isso são vícios do negócio. Vícios do negócio são causas de nulidade ou anulabilidade do contrato. Então, o contrato ele pode ser extinto por isso? Pode. Você pode extinguir o contrato pelo adimplemento, o adimplemento formal, que é a forma de pagamento normal, extinção normal do contrato. As formas anômalas de pagamento, que seria confusão, compensação e outras que a gente falou rapidinho aqui, eu não elenquei todas, mas só exemplifiquei. A gente vai ter o efeito dos vícios, que poderia, por conta de uma nulidade ou anulabilidade, extinguir o contrato. Isso depende aí do grau de vício que a gente vai ter, até quando esse vício inquina, até onde ele se impregna no negócio jurídico, no contrato. Tá? E aí sim, a gente vai ter as causas que vão ser supervenientes ao contrato e que podem gerar a extinção do contrato. Então, o Código Civil, quando vai falar de extinção do contrato, ele está falando de causas supervenientes que alteram o contrato. Causas supervenientes que não seriam a execução, um pagamento normal ou anômalo do contrato. Seriam causas supervenientes que não estão previstas no contrato ou estejam previstas no contrato, mas vão ter efeitos, tá? E que a gente vai ver aqui. Então, quais seriam essas causas? Se vocês forem ver a doutrina mais antiga, tradicionalmente, se colocava o quê? Que o contrato ele poderia ser extinto através de rescisão, resolução, resilição e cessação. Então, eu teria 4 formas de extinção. Então, se a extinção é o fim do contrato, é a morte do contrato. O contrato, ele igual o ser vivo, que nasce, cresce, se reproduz e morre, o contrato vai ter uma vida útil também. Tá? O contrato nasce, ele se executa ou não, ele é alterado, ele é modificado, ele é regulamentado, mas ele se extingue com o tempo. Se extingue pelo cumprimento do contrato, mas também pode se extinguir por outras vias. E aí, essas vias de extinção, essas formas de extinção, seriam essas 4 antigamente. Rescisão, resolução, resilição e cessação. Vocês veem isso no material que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Eu estou fazendo um resumo geral para a gente entrar no material. Então, dentro dessa ideia que a gente vai ter, o que seria cada um deles? O que seria resilição, o que seria resolução, o que seria cessação, o que seria rescisão do contrato? A ideia geral, aí eu vou falar de como funcionava antes a doutrina, para depois falar como está agora. Rescisão era extinção do contrato através de figuras como a lesão.
O que é lesão? Que hoje é um vício do negócio jurídico, é um vício da vontade. A lesão que os europeus, em alguns países como a Itália, usam a lesão enorme, a lesão seria um desequilíbrio em que aqui a gente não adotando a forma de lesão enorme, a gente não faz tarifação da lesão, a gente simplesmente vai dizer o quê? Havendo um desequilíbrio, sem definir qual percentual de desequilíbrio econômico na relação, fundado em necessidade ou fundado em ignorância das partes no contrato, eu posso alegar lesão e desfazer o contrato num período de até 4 anos. Ou seja, o contrato é anulável em até 4 anos, a contar de quê? Do ato negocial. Então, você poderia rescindir o contrato se houvesse lesão. Essa é a figura antes de você generalizar a rescisão e antes da lesão virar um vício do negócio jurídico. Então, antes do Código Civil de 2002 entrar em vigor, lesão nem era previsto na legislação. Era uma figura prevista na legislação estrangeira, era uma figura prevista na doutrina e na jurisprudência, mas a gente não via na legislação. O Código Civil de 16 não falava de lesão, o de 2002 fala. Mas quando a gente vai falar, falava antes de lesão, além de não estar no rol dos vícios, ela era o fator motivacional, era a causa para você ter aí a rescisão do contrato de trabalho. O que acontece com o tempo é que rescisão deixou de ser espécie de extinção e virou sinônimo de extinção. Rescisão era uma figura, uma espécie de extinção quando você tinha lesão no contrato. E rescisão passou a ser o quê? Rescisão passou a ser a extinção do contrato como sinônimo. Ou seja, de conteúdo virou continente. De espécie virou aí gênero de extinção de contrato. Então, extinção dos contratos, ou extinguir o contrato, ou rescindir o contrato, hoje é sinônimo. No passado era espécie de extinção, hoje é sinônimo. Tanto é assim que quando a gente vai falar em contratos, é muito comum você não querer saber se a extinção é pelo descumprimento, se a extinção é por vontade da parte, ou pela impossibilidade do contrato. A gente vai dizer, olha, havendo a extinção do contrato, há uma rescisão. E a gente vai discutir verbas rescisórias. Essa ideia de rescisão, ela é muito presente como sinônimo de extinção, por exemplo, nos contratos trabalhistas. Contratos de direito do trabalho, o documento que a gente utiliza para rescindir o contrato de trabalho é o termo de rescisão do contrato de trabalho, TRCT. TRCT, termo de rescisão, não vai questionar aqui se é uma demissão por justa causa, se é sem justa causa, se é pedido de demissão, se é rescisão indireta. Ninguém fala, é rescisão. Rescisão seria, então, aqui sinônimo de extinção. Ah, só no direito do trabalho? Não. Vejam na doutrina, hoje a doutrina não fala mais de rescisão como espécie de extinção. A doutrina coloca a rescisão como um sinônimo de extinção. Então, usar a expressão eu vou rescindir ou eu vou extinguir o contrato, tanto faz. Tanto faz. A diferença que você vai ter aqui é que extinção pode ser pelo pagamento. E aí ninguém vai falar, eu rescindi o contrato porque eu paguei. Aí seria a extinção do contrato por causas supervenientes ao contrato, que não estejam, como tese geral, previstas no contrato, como cumprimento da obrigação. Então, aí a gente rescinde o contrato. Então, virou sinônimo de extinção, a rescisão. E ficou como espécie as outras 3 categorias. 2 delas reguladas na legislação e uma delas só prevista na doutrina e na jurisprudência. A forma que é prevista na doutrina e na jurisprudência é a cessação. A forma que é prevista no Código Civil, e aí discutida não só na legislação, mas na jurisprudência e na doutrina, é a resilição e a resolução. O que é cada uma para a gente entrar nos detalhes depois? Eu vou definir cada uma e aí eu vou para o material para vocês verem tudo isso que eu expliquei e eu vou entrar um pouquinho mais, porque eu prefiro usar o artifício visual para vocês estarem acompanhando melhor, não ficar só olhando para mim. Então, veja, quando a gente vai falar de extinção do contrato por via de resolução, eu estou extinguindo o contrato pelo descumprimento do contrato. Ah, esse descumprimento é inadimplemento? É.
Toda vez que você inadimplir a obrigação, resolve-se a obrigação. Vocês viram isso semestre passado todinho. Vocês passaram o semestre todo passado ouvindo o professor de vocês de obrigações dizendo, olha, obrigação de dar coisa certa, havendo a perda da coisa, não vamos falar aqui de perda parcial, deterioração, porque aí é uma alternativa. Vou falar da perda total, porque não vai ter alternativa. Havendo perda total, perda da coisa, resolve-se a obrigação. E se tiver culpa do devedor, resolve-se em perdas e danos. Então, vocês viram isso em obrigações o tempo todo. Viram o tempo todo o professor de obrigações dizendo, olha, resolve-se a obrigação, resolve-se a obrigação, resolve-se a obrigação, resolve-se a obrigação. Resolve-se com perdas e danos ou sem perdas e danos. Isso daí vai envolver o quê? Resolução é extinção por inadimplemento. Resolução é extinção por descumprimento do contrato. Então, por exemplo, se eu não trabalhar mais para a faculdade, ela me demite por justa causa. Isso seria uma resolução do contrato. A mesma coisa é, se eu tenho um plano de saúde e eu não pago mais, o plano de saúde vai suspender e depois vai cancelar o contrato. Quando ele cancelar e extinguir o contrato, ele está resolvendo o contrato. Por quê? Porque simplesmente não houve pagamento. Mas pode ser feito do outro lado? Pode. Do mesmo jeito que o empregado que não vai trabalhar, ele tem um contrato resolvido, se o empregador deixa de cumprir os direitos do trabalhador, há a resolução do contrato, que a gente chama de quê? De rescisão indireta do contrato de trabalho. E eu posso, no caso do plano de saúde, dizer, olha, eu quero executar o contrato, fazer com que o plano de saúde realize o contrato, eu não quero mais ficar com esse contrato, porque esse plano de saúde não me empresta mais nada. Eu quero migrar para um outro plano, quero resolver esse contrato. Eu posso fazer isso? Posso. Basta provar que o plano de saúde não presta o serviço de forma adequada, não cumpre o contrato, e eu vou resolver o contrato. A gente vai entrar depois aqui em algumas peculiaridades de resolução. Cláusula expressa, cláusula tácita, exceção do contrato não cumprido, resolução por onerosidade excessiva, eu vou entrar em detalhes com vocês. Mas, por hora, o que vale para a gente? Falar de resolução é extinção do contrato pelo descumprimento. Esse descumprimento pode ser com culpa ou sem culpa. Ou seja, descumprimento sem culpa também resolve o contrato. Então, eu tinha um carro que eu devia para vocês, tinha que entregar o carro hoje, e descendo a avenida, um caminhão cruza o semáforo vermelho, bate no carro e é perda total. O que acontece com a obrigação? Resolve-se. Eu vou ter que indenizar vocês? Não, porque eu não tive culpa. Mas se quem passou o farol vermelho não foi o caminhão, fui eu, e o caminhão de fato bateu e houve perda total do carro, eu deixo de cumprir a obrigação, houve inadimplemento, houve a resolução, mas como eu tive culpa, essa resolução é acompanhada de perdas e danos. Então, primeira coisa que eu quero que vocês vejam, resolução e extinção por inadimplemento. Segunda coisa que eu quero que vocês vejam, não depende de culpa para ter resolução. O efeito da resolução vai depender da culpa, aí é outra coisa. Eu resolvo pelo inadimplemento. Mas se foi com culpa, tem perdas e danos. Se não, basta a resolução. É isso que eu quero que vocês entendam e a gente vai entrar em detalhes já já. Eu estou detalhando aqui para poder falar da cessação. Então, eu tenho a resolução e tenho a resilição. O que é resilição? É a extinção do contrato por vontade de uma ou de duas partes. Se ambas as partes no contrato resolvem resilir o contrato, extinguir o contrato por vontade, a gente vai ter um distrato. E a gente vai entrar em detalhes já já. Se uma parte só quiser resilir o contrato, é uma resilição unilateral. E aí isso depende de denúncia do contrato. Mas aí são as partes decidindo extinguir o contrato. Não tem a ver com inadimplemento. Está tudo pago até aqui, mas o contrato, como ele é de execução diferida ou de execução fracionada, no meio do contrato eu digo, olha, não quero mais. Se só eu disse isso, resilição unilateral. Se o outro lado concorda comigo, resilição bilateral. E isso a gente vai entrar em detalhe já já. Repito que é só conceito por enquanto. A gente tem resolução, extinção por inadimplemento, resilição, extinção por vontade de uma ou de ambas as partes no contrato, e a gente tem a cessação. Por que eu defini essas duas primeiro? Porque eu quero falar já de cessação para não esquecer no final.
Né? Até na outra turma, acabei esquecendo de falar, foi falar só na outra aula, porque terminou o horário da aula e acabei esquecendo de falar para eles de cessação, porque o tempo comeu a aula toda, e aí, na outra aula que eu tive que entrar no assunto. Então, vejam, para não acontecer isso, o que seria a cessação? Se resolução e extinção por inadimplemento, resilição e extinção por vontade, cessação, você não está inadimplindo a obrigação, você não está descumprindo a obrigação. Mas também você não cessa o contrato por vontade. São efeitos que transcendem a vontade do indivíduo e que não há um descumprimento do contrato. O que geraria a cessação? Por exemplo, o óbito de uma das partes do contrato. Em especial se esse contrato for personalíssimo. Contratos personalíssimos só devem ser cumpridos por uma parte específica. E se esse contrato, a parte falece, ou eventualmente qualquer outra causa que impeça ele de cumprir o contrato, que não seja inadimplemento, que não seja vontade. Por exemplo, eu estou incapacitado, eu não posso expressar minha vontade, eu sofri um acidente vascular encefálico e por conta disso eu estou com efeitos desse AVE e não estou podendo me comunicar. Então, não posso cumprir o contrato. Já que eu não posso cumprir o contrato, a gente pode cessar esse contrato? Veja, a regra geral que a gente fala de exemplo é a morte. Mas, eventualmente, existem casos que você vai cessar o contrato além da morte. Então, a cessação seria o quê? Uma impossibilidade de você cumprir o contrato. Não de inadimplir, porque isso seria a resolução. Uma impossibilidade de cumprir o contrato que não é fundada na vontade. Então, imagine, eu tenho um trabalhador e esse trabalhador falece. O contrato de trabalho com o trabalhador é um contrato personalíssimo. Falecimento do trabalhador faz com que haja aí a cessação do contrato de trabalho. Não houve vontade do trabalhador, não houve vontade do empregador. Não houve inadimplemento da obrigação de nenhuma das partes. O que a gente faz? Cessa o contrato. Mas o que acontece se eu estiver falando de que quem faleceu não foi empregado, foi empregador? Por que eu estou citando o exemplo? Porque no caso do empregado, os contratos são personalíssimos, mas no caso do empregador, o contrato é impessoal. Você trocar o empregador não acarreta nada para o contrato de trabalho. É o que a gente chama de sucessão empregatícia, o contrato continua. Então, se quem faleceu foi o empregador, o que aconteceria com o contrato? O que a gente faz? Na regra trabalhista, contratual trabalhista, o empregado é quem vai escolher se quer continuar ou não o contrato. Por quê? Porque eu trabalho para José, e José é um homem de bem, honesto, de confiança, de boa fé, mas o herdeiro dele, de repente, que vai assumir comigo esse contrato, não tem o mesmo caráter. E às vezes eu não quero trabalhar com essa pessoa. Eu vou ter a opção de fazer a extinção do contrato. Eu vou poder rescindir o contrato. Por quê? Porque o outro lado faleceu. Só que aí não é automático. Quando eu estou falando de contratos personalíssimos, havendo a morte, a cessação é automática. Nos contratos impessoais, isso não acontece. Não há uma cessação de pleno direito. Você tem que motivar, você tem que dizer, olha, não quero continuar com esse contrato. E aí a gente vai discutir, isso é resilição, porque tem vontade, ou isso é cessação, porque houve uma causa de impossibilidade de continuar com o contrato. Tá? E eu acho que aqui é muito mais resilição do que cessação. A cessação ela seria mais colocada para as hipóteses de contratos personalíssimos, em especial. Mas a gente tem que ter cuidado por quê? Porque isso é uma construção que não está na lei. Isso é uma construção da doutrina e que nem é todo autor que fala isso. Por exemplo, Orlando Gomes coloca isso muito bem, a cessação, mas outros autores sequer falam sobre isso. Tratam apenas do que o legislador fala, que é o quê? Falo de resilição e falo de resolução e aprofundo de forma até absurda esse assunto. Tá? E o absurdo aqui não é no mau sentido, no bom sentido. Tá? Então, eu posso ter uma profundidade muito boa de alguns assuntos sobre resolução e resilição que tem previsão legal, mas mal falo de cessação. Outros autores entram também nesse assunto. Então, além da resolução e da resilição que estão previstos no Código Civil, a gente vai ter a figura da cessação, que seria extinção, em especial, usando o exemplo mais comum, pelo óbito de uma parte, em especial nos contratos personalíssimos, contratos pessoais ou contratos intuito personae. Então, esses são os casos que a gente vai ter aqui de extinção do contrato.
Como vão funcionar essas regras? Vamos lá para o material, para vocês verem o que eu coloquei para vocês. Vamos lá. No material, vocês vão ver aqui que eu vou poder ter a extinção do contrato de forma normal, que é o adimplemento formal da obrigação, como eu disse para vocês, é o cumprimento da obrigação, e eu vou ter formas anômalas, modos anormais de cumprir a obrigação, que não seria o cumprimento à risca do que foi ajustado, mas eu poderia cumprir de forma diferente. Aí entra a dação, entra a novação, entra a subrogação, entram situações diferenciadas dentro da extinção do contrato. Eu também posso extinguir o contrato por fatos anteriores ou contemporâneos ao contrato. Por exemplo, os vícios de negócio jurídico, como vícios sociais e vícios da vontade. São causas de nulidade e anulabilidade do contrato. E aí, entro aqui no assunto como um motivo para você estar extinguindo o contrato. E a gente vai ter as hipóteses que eu acabei de falar para vocês, que são de causas supervenientes, ou seja, posteriores ao contrato. O contrato já foi firmado, já está perfeito e acabado. Eu já estou ou para executar o contrato, ou já está em execução o contrato. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma hipótese de rescisão, que hoje não é mais espécie de extinção, virou sinônimo, a resilição, a resolução e a cessação. Então, o que seria a rescisão aí? Era utilizado quando você tinha uma lesão, e que hoje passou a ser sinônimo de extinção. A gente já falou isso. A resilição ela é baseada em quê? Aí eu vou entrar em detalhes com vocês. A resilição é baseada na vontade, como eu disse para vocês. E ela pode se dar, como eu também já adiantei, de forma unilateral ou bilateral. Mas o que eu não falei, ou melhor, eu falei, mas não agora. Falei há algumas aulas atrás que vocês vão ter que voltar para poder lembrar. Quando eu estava falando de formação dos contratos e de princípios, o que eu disse para vocês? Um dos mais importantes princípios dentro do contrato é o princípio da autonomia privada, da liberdade contratual e da liberdade de contratar. Liberdade de contratar, liberdade de concluir ou não o contrato. E liberdade de contratual seria de você escolher com quem você contrata e qual o conteúdo desse contrato. Então, partindo dessa ideia que eu tinha dito para vocês, olha, a autonomia privada é inversamente proporcional à determinação do suporte fático. Quanto maior o suporte fático, quanto mais determinado ele é, maior a intervenção do Estado, e menor a minha liberdade de contrato, menor a minha liberdade contratual e de contratar minha autonomia privada. Quanto menor a intervenção do Estado, menor a determinação do suporte fático, maior a minha autonomia. Então, essa é a ideia que a gente vai ter para definir o que seria a autonomia. Só que eu disse para vocês que contrato não é só o que cria, mas também o que extingue relações jurídicas. O contrato ele pode criar, pode modificar, pode regulamentar, mas também pode extinguir relações jurídicas, inclusive relações jurídicas contratuais. Dentro dessa ideia geral, o que a gente vai ter? A gente vai perceber que, na mesma medida que todos têm liberdade de contratar com quem quiser, pensando numa regra geral, você vai ter também a liberdade de extinguir esse contrato. Como a tese geral, porque tem exceções, a gente tem uma liberdade de rescindir o contrato a hora que você quiser. Eu coloco isso como um direito fundamental baseado no artigo 5º da Constituição. Quando a Constituição coloca que é livre, há uma garantia de liberdade associativa, a gente pensa muito no tradicional de pensar a liberdade associativa, a liberdade de me inscrever ou deixar de me inscrever ou não me inscrever numa associação. É também isso. Mas a liberdade de associação é a liberdade de você manter relações jurídicas com outras pessoas. Não só se inscrevendo ou não numa associação, ou deixando de se inscrever, mas também realizando contratos ou cortando vínculos contratuais com outras pessoas. Então, eu tenho isso como um direito fundamental, mas, óbvio, a Constituição, quando me coloca esse direito fundamental, não bota de forma absoluta e traz exceções. Então, eu posso extinguir o contrato por vontade? Posso. Quais serão os efeitos de você extinguir o contrato por vontade? A gente acha, não, eu posso extinguir o contrato por vontade e não tem responsabilidade nenhuma. Eu posso chegar para a faculdade e falar, olha,
por conta do coronavírus, não quero mais ter aula com você. Você já leu o contrato? Você lê o contrato para ver se tem uma multa no contrato, ou um período mínimo de aviso, um período para você poder denunciar o contrato. É muito comum que os contratos coloquem um prazo mínimo para você denunciar. Olha, você tem que denunciar pelo menos 30 dias antes, ou seja, o pagamento desse mês você vai ter que fazer integral e talvez o pagamento de uma parcela do próximo mês. Você tem casos de multas já em percentuais, em valores. Olha, se você cancelar o contrato, vai ter que pagar X reais. No caso, por exemplo, do contrato de trabalho com o empregado, você quer demitir o empregado sem justa causa, que é uma resilição unilateral da parte do empregador, quer fazer isso? Pague uma multa de 40% do saldo do FGTS do trabalhador. Então, quando a gente pensa em resilição, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam não é só extinção por vontade, mas é uma ideia geral, um fundamento, é um princípio, um direito fundamental de todo indivíduo, na mesma medida de poder firmar contratos, poder também extinguir os contratos quando bem entender. A gente vê isso até no direito de família. Quando eu digo para vocês, olha, mesmo que isso não seja pacífico, a minha visão de casamento é uma visão de contrato, casamento é um contrato, família não, mas casamento é um contrato. Na mesma medida que eu posso casar com quem eu quero, da forma que eu quiser, eu também posso extinguir esse casamento da forma que eu quiser. Então, eu posso me divorciar. E, diferentemente do que tinha na legislação antes, em especial depois da emenda constitucional 66, eu posso me divorciar e nem ter que esperar um prazo para isso. Eu chego hoje e digo, acabou esse casamento, vou para um cartório com a minha esposa e a gente faz um divórcio. Pronto, acabou. No dia seguinte eu quero me casar, caso. E no outro, quero me divorciar, divorcio. E aí vamos, tocando. É uma relação como qualquer outra que você pode criar, pode modificar e pode extinguir a qualquer momento. E a gente faz isso como uma regra geral dos contratos. Então, veja, resilir o contrato é um direito fundamental. Mas é um direito que não é absoluto. Por quê? Vamos lá. Vamos citar um exemplo, que é o caso mais comum, de direito do trabalho. Eu posso resilir o contrato com o trabalhador? Pode, posso. O trabalhador pode resilir o contrato comigo? Pode. Se eu falar de um pedido de demissão do empregado, é uma resilição unilateral. Se eu falar de uma demissão sem justa causa, é uma resilição unilateral, ocasionada, motivada pelo empregador. E a gente coloca que isso é um direito potestativo do empregador de demitir o empregado, na mesma medida que é um direito potestativo do empregado pedir demissão. Só que a gente tem que lembrar que tudo tem efeito. Então, o empregador que me demitir sem justa causa, me paga uma multa. E o empregado que pedir demissão, tem que me dar um aviso prévio. Desculpem. O empregado tem que me dar um aviso prévio. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de resilição unilateral, em especial no direito do trabalho, ela é possível, não tem discussão nenhuma. Só que você vai ter alguns limites a esse direito de resilição, que era o que eu queria falar desde o início. Quais serão esses limites? Por exemplo, eu posso demitir, é um direito potestativo do empregador demitir o empregado. Eu posso demitir uma empregada gestante. Eu posso demitir um empregado que esteja de licença, em férias, que esteja sob auxílio-doença, um empregado que seja dirigente sindical ou dirigente cipeiro. Eu posso demitir, vocês vão ver na legislação que essa demissão não pode ocorrer por resilição, ou seja, por vontade apenas do empregador. Então, esse direito potestativo não é absoluto, em que eu vou dizer, olha, o empregado pode pedir demissão a hora que quiser e não tem efeito nenhum. O empregador pode demitir a hora que quiser e não tem efeito nenhum. Nem sempre eu posso demitir a hora que eu quero, porque eu tenho as situações de estabilidade, e nem sempre a gente vai ter contrato que eu vou resilir e não vai ter efeito nenhum. Você tem contrato que você diz, olha, não quero mais esse contrato, por exemplo. Eu chego para Claro agora e digo, olha, não quero mais esse contrato. Que é o efeito que eles vão dizer? Ok, sem problema. A gente vai cobrar até a data de hoje. Como tem 15 dias que você usou, a gente vai cobrar proporcionalmente esse mês a 15 dias. Mas vai ter alguma multa?
a regra geral não vai ter multa. Por quê? Porque não tem previsão no contrato ou previsão na lei para aplicar uma multa aqui. Mas em outras hipóteses, você tem previsão de contrato e tem hipótese de previsão de lei. Você tem caso do direito do trabalho, mas tem outros contratos que têm previsão na lei já de multa, que você pague para a parte que, vamos lá, foi vítima dessa resilição unilateral do contrato, pague uma multa. Por exemplo, contrato de representação comercial autônoma, a lei de representação, ela coloca que você tem que pagar uma multa que vai ser correspondente a 1/12 da média dos rendimentos do representante, multiplicado pelo número de anos que ele trabalhou para o representado. E aí você vai ter essa indenização. Ah, mas isso não é contrato de trabalho? Não, isso é contrato de trabalho sim, mas não é direito do trabalho, isso é direito empresarial. E o direito empresarial também tem hipóteses de multa por rescisão do contrato de trabalho. Não só hipóteses contratuais, hipóteses legais de multa. Então, é isso que eu quero que vocês vejam aqui, ok? Então, vamos lá. Então, o que é resilição bilateral? Extinção por vontade. Deixa eu só ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta aqui. Nenhuma. Vamos continuar. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui? Até só parando um pouco. Eu estou direto do notebook, porque depois das reclamações que vocês fizeram, eu descobri o que era. Era o meu modem que não estava funcionando e caía muito o sinal. Aí trocaram o modem aqui, deu uma melhorada, e eu estou direto no notebook. Quando no notebook eu passo para o slide, eu não consigo ver se vocês me mandam mensagem. Então, quem quiser, me interrompa o microfone, que não tem problema. Ou me manda o texto, que na hora que eu voltar para outra tela, eu vejo o que vocês perguntaram. Mas voltando. Quando a gente vai falar de resilição contratual, eu estou falando de quê? De extinção por vontade. Que, em tese, como eu disse, é um direito potestativo de qualquer parte contratual de resilir o contrato. Só que essa resilição, ela vai se dar de duas formas. A resilição, se ela for unilateral, ou seja, só um dos lados do contrato, ela depende de denúncia. O que é a denúncia? Quando a gente vai falar de denúncia, a gente está falando de quê? Da comunicação para outra parte que não decidiu a extinção do contrato, a comunicação que eu não quero mais contratar com ele. Então, o que eu vou dizer? Olha, Tim, sabe o contrato que eu tenho com você? Quero mais não. Estou comunicando agora a extinção desse contrato. Enquanto eu não denunciar o contrato não está extinto. A gente não pode considerar que, não quero mais o contrato, vou deixar de pagar a mensalidade. Isso não é causa de resilição, isso é causa de resolução. E aí, causa de resolução, você está deixando de cumprir o contrato, e enquanto ele te prestar o serviço, ele vai te cobrar por esse serviço. Então, se ele achar que 2, 3 meses depois, você passou 2 ou 3 meses sem estar pagando, ele vai te cobrar essas mensalidades, ele vai te cobrar mensalidade. Então, você quer extinguir o contrato, comunique, denuncie a outra parte a extinção do contrato. Aqui a denúncia não tem nada a ver com denúncia de infração. Aqui a gente não está falando de direito administrativo nem de direito penal. No direito penal, a denúncia é uma ação penal pública incondicionada. Aqui a gente está falando de quê? De denunciar o contrato. Denunciar o quê? Dizer, olha, não quero mais continuar com esse contrato com você. Então, esta informação vai ser a denúncia. Você indo para qualquer outro tipo de contrato, você vai ter alterações da expressão, mas a ideia é a mesma. Denunciar o contrato é comunicar que você quer extinguir o contrato. Mas alguns direitos mudam, às vezes, essa terminologia. Por exemplo, no direito do trabalho, que é também contrato trabalhista, a gente não chama de denúncia. A comunicação que você pretende extinguir o contrato, a gente chama de aviso prévio. É até mais fácil, didaticamente, de vocês lembrarem do que denúncia. Denúncia? O que é denúncia? Denúncia é comunicar alguma infração. Aviso prévio, não, eu já sei. É dar um aviso anterior que você quer extinguir a relação contratual. Então, nada mais, nada menos, a denúncia é isso. É uma comunicação que você quer extinguir a relação, e a relação só vai ser extinta após a denúncia do contrato. No direito do trabalho, aviso prévio. Então, tem que dar um aviso prévio para o trabalhador que eu quero extinguir a relação com ele. O que eu estou fazendo? Denunciando o contrato. Então, é isso que eu quero que vocês vejam.
quando a gente vai falar de resilição do contrato, a gente está falando de denúncia, se for unilateral, a gente está falando de denúncia do contrato, que é uma comunicação. Aí o contrato ele vai delimitar qual o prazo que você vai ter que dar, ou a lei ou o contrato. Por exemplo, no direito do trabalho, o empregado tem que dar para o empregador pelo menos 30 dias de aviso prévio, sob pena do empregador descontar esses 30 dias que não foram dados de aviso prévio, descontar do salário que o trabalhador tem que receber. E o empregador tem que dar aviso prévio? Tem, de 30 a 90 dias. 30 dias para quem ainda não tem um ano completo, para cada ano completo você acrescenta 3 dias até um total de 90 dias. Então o que a gente vai ter? Um aviso prévio, uma denúncia de 30 a 90 dias. Então estou dizendo, olha, daqui 30, daqui 60, daqui 90 dias, eu vou estar extinguindo o contrato com você. Eu estou denunciando o contrato. Isso varia, como eu disse, conforme o contrato e conforme a lei. Por que conforme o contrato? Se você sair de direito civil para direito do trabalho, você tem hipóteses bem delimitadas no direito do trabalho. No direito civil, no direito empresarial, você tem hipóteses específicas delimitadas pela lei, e em outros casos, fica livre. O contrato pode delimitar quanto é que vai ser a duração, a antecedência da denúncia. Então, você tem contratos, por exemplo, que você diz, olha, você só pode denunciar o contrato 30 dias antes. Eu quero pelo menos 30 dias para me adaptar. Em outras hipóteses, não. Denuncia e na hora já está cancelado. Tem um caso de um conhecido que disse para um outro conhecido, disse assim, olha, esse ano não estou pagando a anuidade do cartão de crédito. Ele disse, por quê? Como é que você fez essa mágica? Não, eu liguei para o atendimento do cartão de crédito, disse que queria extinguir a relação, e eles, como me acham um bom cliente, eles disseram, olha, para o senhor ficar, o senhor aceita ficar, se o senhor não pagar a anuidade esse ano? Ele disse, descobri essa artimanha, vou fazer sempre agora. O outro, ouvindo isso, pegou o telefone e disse, vou ligar para o cartão para também dizer que eu quero resiliar a relação com o cartão, porque eu não quero mais ter o cartão, mas na verdade eu quero ter o cartão e não quero pagar anuidade. Aí ligou e disse, eu quero extinguir o cartão. Confirmou todos os dados e tudo mais. Deu 5 minutos, a pessoa volta dizendo, olha, já está preenchido a sua extinção do cartão, o senhor não tem mais cartão a partir de agora. Ele disse, não, mas a minha intenção não era essa, eu queria não pagar anuidade. Não, o senhor tem gravado aqui que o senhor queria a extinção do contrato. A gente fez, agora já está extinto. Eu não posso mais alterar isso porque já está no sistema. Vejam, ele denunciou, e se eu não tenho um prazo para isso, o contrato se extingue de imediato. Essa é a ideia que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sou obrigado a denunciar. Feita a denúncia, se não tem prazo nem na lei nem no contrato, está extinto de imediato. Se não, vai ter um prazo para isso, e nesse meio tempo eu posso me arrepender dessa denúncia, dessa resilição. Isso pode acontecer, ok? Além da resilição unilateral, a gente vai ter a resilição bilateral. O que é resilição bilateral? Resilição bilateral é a extinção do contrato não por vontade de uma das partes, mas das duas partes. O que aconteceria aqui? Um acordo. Seria um contrato para extinguir um outro contrato. Ao invés da resilição ser unilateral, em que só um lado comunica e essa quebra mais rude, mais bruta da relação contratual, em que muitas vezes o outro lado fica chateado porque você rompeu o contrato. Quando você fala de resilição bilateral, a gente senta e negocia. Quais são os termos de rendição? Quais vão ser os termos para a gente resilir esse contrato? É como se eu estivesse em guerra e dissesse, bora fazer um acordo? Bora negociar o fim dessa relação? Vamos botar aqui no papel quem fica com o quê? Vamos botar aqui no papel quem vai assumir que tipo de obrigação e como é que a gente vai extinguir essa relação. A gente faz isso através de um outro contrato. Esse outro contrato a gente dá um nome. A gente chama de distrato. Se o contrato cria a relação, o contrato modifica a relação, o contrato regulamenta a relação e o contrato também extingue a relação. O contrato que extingue tem um nome, distrato. Então, contrato pode criar ou extinguir. Mas se extinguir, ele vai ter um nome específico, que vai ser o distrato do contrato. Pensemos isso em termos de direito empresarial, uma sociedade.
As sociedades, quando elas são criadas, você usa um contrato social. Quando você quer entrar um sócio novo, aumentar ou reduzir o capital ou sair um sócio, você faz o quê? Uma alteração do contrato social. Mas se você quiser acabar com a sociedade, você vai fazer o quê? Um distrato social. Então a ideia é a mesma aqui. Só que, até alguns anos atrás, não era qualquer lugar do direito que você poderia fazer distrato. Não era todo o ramo do direito que você poderia pegar um contrato e extinguir por acordo. Por exemplo, no direito do trabalho, até o final de 2017, quando vem entrar em vigor a reforma trabalhista, era proibido você resilir bilateralmente o contrato, fazer um acordo. Por que era proibido? Porque, tanto antes como ainda agora, era muito comum acontecer, em especial antes, acordos espúrios. O que acontecia? Eu chegava para o empregador e dizia, empregador, não quero mais trabalhar para você, mas não quero pedir demissão, senão eu vou sair com a mão abanando. Eu sei que você quer me demitir, mas também não quer me demitir sem justa causa, porque senão vai ter que me indenizar. Bora fazer um acordo? O que acontecia antes? Uma fraude. O empregador fingia que pagava as verbas, mesmo que viesse a depositar, o empregado devolvia algum valor, e, na verdade, o que acontecia? Empregado e empregador faziam um ajuste que muitas vezes levava até a um fato criminoso. O empregado ia se inscrever para receber o seguro-desemprego, e recebendo seguro-desemprego, não só o empregado como o empregador participava aí de um ilícito. A reforma trabalhista, para acabar com essa discussão, fez o quê? Olha, empregado e empregador podem sim ajustar o fim do contrato de trabalho. Se eles quiserem, eles sentam, fazem um ajuste e pagam a indenização. Só que a indenização, ao invés de ser calculada na integralidade, é tudo pela metade. Então, a reforma trabalhista permitiu o que antes de 2017, de novembro de 2017, era proibido, permitiu que se fizesse resilição bilateral do contrato de trabalho, que era comum no contrato civil, no contrato empresarial, no contrato administrativo. Você poderia fazer a resilição bilateral. No direito do trabalho não poderia, só poderia ser unilateral. O empregado pedia demissão ou o empregador demitia sem justa causa. Mas um acordo de rescisão do contrato, de extinção do contrato, isso não existia, passou a existir. Então, a gente vai ter resilição bilateral e resilição unilateral. Eu vou sair daqui, mas para mudar para uma outra tela para vocês. Tá? Eu vou sair daqui para mudar para o Código Civil. Vou abrir aqui mesmo para vocês, mas vocês vão ver que eu vou estar abrindo o Código Civil. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente vai falar de extinção dos contratos no Código Civil, ele vai regular as duas formas que eu já tinha dito para vocês, tanto resilição como resolução. Só que a técnica legislativa e a didática, ao falar da resilição, é horrorosa. Tenham extremo cuidado, se vocês forem olhar aqui, que vocês vão ver o quê? Vejam, quando a gente fala de resilição, a gente está falando de quê? De extinção por vontade. Se ela é unilateral, ela se dá por distrato. Mas se ela é bilateral, ela se dá por distrato. Mas se ela é unilateral, ela se dá por denúncia. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de distrato, que é o que está aqui, olha, capítulo 2, da extinção dos contratos, seção 1, do distrato, a gente está falando de quê? De resilição bilateral. Não entraria aí possibilidade de resilição unilateral e de denúncia. Mas olhem lá o texto, como é que está. Artigo 472. O distrato faz pela mesma forma exigida para o contrato. Ou seja, se o contrato ele é extinto por um outro contrato, que é o distrato, você vai usar a mesma forma. Ou seja, se o contrato foi escrito, você extingue por um contrato escrito. Se era uma escritura pública, você vai extinguir por escritura pública. Sempre eu vou usar a mesma forma. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque o 472 está falando de resilição bilateral e está falando de distrato. Mas pulem para o 473 que vocês vão ver o quê? A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Gente, isso não tem nada a ver com distrato da seção 1.
Isso é denúncia que é de resilição unilateral. E na resilição unilateral não se fala em denúncia, só na bilateral. Então, é uma falha de técnica aqui de distribuir bem o assunto. Quem for aluno cuidadoso, se for ler isso aqui, vai dizer, calma lá, o professor disse que distrato é só para resilição bilateral. E aqui eu estou colocando que o distrato é resilição bilateral no 472 e unilateral no 473. O professor está errado. Não. O legislador errou aqui na hora de distribuir, que o correto seria o quê? Capítulo 2, extinção do contrato. Seção 2, da resilição. E aí o 472 falaria da bilateral, que se opera por distrato, e depois o 473 falaria da unilateral, que se opera por denúncia. Essa seria a melhor intelecção aqui. Então, o erro não está em si nos artigos. O erro está aí no título da seção 1. O título da seção 1, quando ele fala do distrato, ele me leva aí a um equívoco monumental que a gente vai ter aí de confundir a cabeça de vocês entre resilição unilateral e bilateral. Ok? Então, o que a gente viu? Resilição unilateral, ela depende de denúncia do contrato, e a bilateral, ela depende de um acordo entre as partes, que vai ser o distrato, que é um contrato, só que extingue o contrato original. Então, essa é a resilição. Como eu disse para vocês, no meu entender, pouco o autor fala disso, mas no meu entender, é um direito fundamental de todo contratante extinguir o contrato quando bem quiser. Mas você vai dizer, é absoluto esse direito? Não, eu tenho exceções, a gente já falou isso aqui. Então, tenham cuidado na hora de vocês estudarem esse assunto, porque, na verdade, é muito comum a doutrina só repetir o que está na lei e entrar em algumas decisões jurisprudenciais. Eu quero que vocês tenham cuidado nisso para não se confundir, tá? Tem alguns doutrinadores que são mais cuidadosos, em especial os que eu passei para vocês, e alguns outros que não são tão cuidadosos e só fazem copiar e colar a legislação. Daí depende do autor que vocês vão optar, tá? Os que eu indiquei para vocês são autores que têm mais cuidado nesse assunto. Então, um Orlando Gomes, um Paulo Lobo, um Flávio Tartus, são autores que têm muito cuidado dentro disso. Mas eu não vou nominar os que não têm tanto cuidado, até porque eu não indiquei para vocês esses livros, mas normalmente só fazem copiar e colar. Mas vamos lá. Além da resilição e da cessação que a gente viu, a gente vai ter a resolução. O que a gente falou de resolução? Resolução e extinção do contrato por inadimplemento. Inadimplemento que pode ser inocente ou pode ser culposo. Inadimplemento inocente, resolve-se obrigação. Por exemplo, eu devo para vocês a entrega de um carro, vocês já me pagaram o carro, estou indo entregar o carro, andando na velocidade normal, cumprindo as regras do trânsito, e batem no carro e dá perda total. Eu vou ter que devolver o dinheiro e vou arcar com prejuízo. Por quê? Porque antes da tradição da coisa, não houve a transmissão da propriedade, a coisa ainda era minha. Se antes da tradição tiver algum risco, o risco é meu, não é seu. E aí, havendo, nesse caso, um risco seu, resolve-se a obrigação, eu te devolvo o dinheiro, porque você não recebeu a coisa. Se a coisa se perder depois que você recebeu, o problema é seu, não é mais meu. E eu não tenho que devolver nada. Mas e se de forma culposa? Vamos lá, eu tenho que entregar um carro para vocês, e como bom paulistano, eu resolvo dizer o seguinte: olha, farol vermelho, passe a no mínimo 120 por hora. Farol amarelo, passe a 100 por hora com atenção. Farol vermelho, passe, porém, com atenção. Eu passo um semáforo vermelho no farol vermelho e uma jamanta passa em cima do carro. Eu saio de boa, não tem problema nenhum, mas o carro se perdeu e vocês já pagaram. Basta eu devolver o dinheiro, como o caso da resolução sem culpa? Não. Você vai ter ainda perdas e danos. Você compra esse carro para quê? Você ia dirigir para táxi, para Uber, ou só para a família? Se for só para a família, você só tem danos emergentes, provavelmente. Mas se você estava comprando esse carro para um uso profissional, é muito provável, certo aí, quase certo, que você já tenha lucros cessantes por conta disso. Então, quando há culpa, não só resolve-se a obrigação, mas resolve-se com perdas e danos. E é importante lembrar isso para vocês, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, resolução ela pode ser inocente ou pode ser culposa. Essa resolução, ela pode se dar de pleno direito
ou pode depender de decisão judicial. Quando é que a resolução se dá de pleno direito? A resolução, quando a gente fala, ela se dá de pleno direito, você não precisa judicializar. Só o fato de haver um inadimplemento já se extingue automaticamente o contrato. E quando ela não se dá de pleno direito, você tem que ir para a justiça, provar o fato gerador de incidência originária, ou seja, que tinha um contrato, provar o fato gerador de incidência derivada, ou seja, que havia um pagamento a ser feito e não foi feito, e depois fazer o pedido, que é o quê? A extinção do contrato e eventuais efeitos dessa extinção. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho que ter um fato gerador de incidência originária, de incidência derivada, ou seja, a causa de pedir. Eu tenho que ter o pedido da ação, que vai fundamentar um pedido para o juiz dar sentença e só então o contrato está resolvido. Só a partir de uma decisão judicial, não antes disso. Quando é que a resolução se dá de pleno direito? Quando é que ela depende de decisão judicial. Vejam, os contratos eles sempre vão ter uma cláusula resolutiva. Sempre que houver inadimplemento, pode vir a resolução. Deverá vir a resolução e ela virá de pleno direito? Aí é outra questão. O que a gente tem que entender, quando a gente vai ter dentro do contrato uma cláusula resolutiva que não está tácita, ela está expressa, ou seja, está escrito, está redigido, foi verbalizada essa intenção de extinguir o contrato caso haja inadimplemento, isso a gente chama de cláusula resolutiva expressa. Cláusula resolutiva expressa, a extinção, a resolução se dá de pleno direito, ou seja, não depende de decisão judicial. Mas se eu estiver falando de uma cláusula resolutiva tácita, ou seja, não está expresso, não foi exteriorizado, nem por escrito, nem verbalmente no contrato, que havendo inadimplemento, vai haver automática extinção da relação. Não havendo essa cláusula resolutiva expressa, eu só posso extinguir o contrato através da via judicial. Eu tenho que mover uma ação, provar que existe contrato, provar que houve inadimplemento, e só então o juiz dando a sentença dá-se por resolvido o contrato. Onde é que vocês vão ver isso? Vamos primeiro para o material da gente, para depois ir para o Código Civil. Vamos lá. Primeiro material. A gente viu resilição, vamos ver resolução. O que a gente vai ter na resolução? Descumprimento da obrigação por uma das partes depois de firmado o contrato. Tá? Ela pode se dar de forma voluntária ou involuntária. Se você faz de forma voluntária, a culpa. Se é de forma involuntária, aí a gente vai discutir aí que não vai haver uma inocência, e havendo inocência, há resolução, mas nesse caso não vai haver o efeito das perdas e danos. Mas vamos lá. Havendo uma resolução do contrato, a gente vai ter que discutir o quê? Essa resolução, ela vai depender de uma cláusula resolutiva, sim, mas ela é expressa ou ela é tácita? Se ela é expressa, ela se dá de pleno direito. A gente vai ver já já no Código Civil. Mas se ela é tácita, depende de interpelação judicial da outra parte. Se você não move uma ação judicial, o contrato não vai se extinguir nunca. Não é porque houve aí um inadimplemento que vai haver a extinção. Então, o que é importante? Que a gente inclua nos contratos cláusulas resolutivas de forma expressa para propiciar a parte vítima do inadimplemento, que não teve o seu direito adimplido, que ela possa comunicar ao outro lado dizendo: eu não tenho mais interesse de continuar o contrato consigo. Eu não quero mais esse contrato com você, por isso eu estou dando ele como extinto. Ah, não, você só pode se for pela via judicial. Não. Se a cláusula é expressa, eu já posso extinguir de pleno direito. Se a cláusula é tácita, aí sim, só a via judicial é que vai permitir essa extinção do contrato. No caso aí da resolução involuntária, ainda a gente vai discutir se ela decorre de caso fortuito e força maior. Que seria o quê? Por exemplo, muita gente está discutindo aqui quais seriam as vias a serem tomadas em caso de contrato, se a gente vai falando do coronavírus. Há quem esteja falando de resolver o contrato, há quem esteja falando de revisar o contrato. E aí vai depender muito do que você vai estar fazendo, o que você quer do contrato. Se você estiver falando de uma situação em que é um caso fortuito ou força maior, você pode resolver o contrato? Pode. Mas você também pode revisar
utilizando o quê? A teoria da imprevisão, que permite não só a revisão do contrato, mas também a resolução desse contrato. E é isso que a gente vai começar a discutir aqui. Então, se vocês forem ver o material, eu vou entrar em outras duas questões, que é a resolução por onerosidade excessiva, tá? E a gente vai falar da exceção do contrato não cumprido, que é o que a gente vai começar a ver aqui. Então, vou interromper aqui a tela para vocês, para voltar só para mim, já para ir de novo agora para o Código Civil. E aí eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Diferentemente da resilição unilateral e bilateral, que o código aí na seção foi infeliz falando de distrato, ao invés de chamar de resilição, já que os artigos 472 e 473 falam cada um de bilateral e unilateral, quando eu vou falar de resolução, o código ele é mais fechadinho. Ele não traz tantos problemas didáticos e de técnica legislativa. E aí, qual seria a questão que vocês vão ter que estudar? Quando a gente tem cláusula resolutiva, a gente vai discutir se ela é expressa ou ela é tácita. Se a cláusula resolutiva ela é expressa, opera-se a resolução do contrato e extinção de pleno direito. Mas se ela for tácita, você depende de decisão judicial. Então, vamos lá, artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, ou seja, não depende de decisão judicial. Como é que eu entendo pleno direito que não depende de decisão judicial? Vejam, se o caput me deixa essa abertura, essa dúvida, vamos ver o infine que vocês vão entender. A tácita depende de interpelação judicial. Ou seja, a cláusula resolutiva expressa não dependeria. Você falar que resolve-se de pleno direito independe de decisão judicial, independe de interpelação judicial. Já a cláusula resolutiva tácita depende. Ou seja, sem um processo, sem uma decisão judicial, não há que se falar em resolução de contrato quando eu tenho uma cláusula resolutiva tácita. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí. E aí o 475 diz o quê? A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir, exigir-lhe o cumprimento. Então, o que eu estou dizendo? O credor ele tem uma escolha. Eu posso executar o contrato ou eu posso resolver o contrato. Não há uma relação automática. Até quando a gente está falando da cláusula resolutiva expressa, em que eu posso operar de pleno direito, eu posso simplesmente dizer, olha, está 10 anos com esse cara contratando, não é possível que eu vou resolver o contrato por conta do inadimplemento agora. Eu vou comunicar a ele que ele me pague sob pena de extinção do contrato. Eu não vou precisar da decisão judicial para extinguir o contrato, mas automaticamente eu não vou extinguir. Depende de você fazer o quê? Dizer, você não pagou esse mês, não. Vamos fazer o seguinte, quer fazer um acordo? Dispensa uma parte de multa de juros com você. Então, eu posso pedir a execução do contrato ou posso resolver o contrato. Não é o fato de operar de pleno direito a resolução que a cláusula resolutiva expressa faz com que o contrato automaticamente seja extinto. Automaticamente eu tenho direito à extinção. E o credor. Eu é quem vou escolher. Então, posso preferir a resolução ou o cumprimento do contrato. Cabendo em qualquer caso, desde que haja culpa, indenização por perdas e danos. Desde que haja culpa. Então, se o descumprimento é voluntário, não é inocente, ele é culposo, a gente passa a ter o quê? Nesse caso, a hipótese de perdas e danos. E lembrando que vocês viram em obrigações, perdas e danos seriam o quê? Danos emergentes, o que eu efetivamente perdi, e lucro cessante, o que eu deixei de lucrar ou o que eu vou deixar de ganhar. Ok? Além dessa regra geral da extinção dos contratos pela resolução, tendo cláusula resolutiva tácita ou cláusula resolutiva expressa, vocês vão ver aqui uma questão que é importante a gente discutir, que é a exceção do contrato não cumprido. O que é a exception ad implendi contractus? Exceção do contrato não cumprido é um assunto que eu já falei com vocês, mas vamos lá. Olha lá o que eu vou fazer com vocês. Mais uma vez, vou interromper aqui e vou lá para o material. Eu já falei com vocês lá no começo do curso. Deixa eu ver se eu pego o slide certinho.
Foi quase. Tá? Quando a gente falou aqui de relação jurídica, baseado na teoria do Marcos Bernard de Mello, que é baseada na teoria do Ponte de Miranda, vocês veem o quê? Que a relação jurídica é formada entre agentes. Entre esses agentes há um objeto é uma prestação, dar, um fazer ou não fazer, e que essa relação jurídica cria créditos, direitos, e débitos, deveres. A partir do momento que ela é executável, que ela é exigível, nasce a pretensão, a exigibilidade para o credor. E nasce a obrigação civil para o devedor. Havendo uma resistência nessa pretensão, a obrigação não sendo cumprida, me gera o quê? Um direito de ação. E esse direito de ação vai gerar, por via de consequência, uma exceção. Então, o que é a ação? São as atitudes, são as condutas que você vai tomar em função do inadimplemento, ou seja, da resistência à sua pretensão na cobrança do seu direito. Só que toda ação tem uma reação. Quando a gente vai falar de processo, qual é a reação? É a defesa. A defesa ela pode se dar de 3 formas no processo: contestação, reconvenção e exceção. No direito material, que é o que a gente está vendo aqui, as ações materiais, a forma de você se defender, a gente chama de exceção. Então, quando vocês virem no direito civil, no direito empresarial, a gente falando aqui, oposição de exceções. É muito comum a gente ver no direito empresarial em título de crédito, é muito comum a gente ver em obrigações oposição de exceção na transmissão das obrigações. Cessão de crédito e assunção de dívida. É oponível, é inoponível, exceções pessoais. É oponível, exceções formais. Então, essa exceção seria o quê? Instrumentos de defesa. Então, digamos, vocês vêm me cobrar 10 mil que eu devo para vocês, e o que eu vou fazer? Vou me defender, vou dizer, olha, de fato, eu te devo 10 mil, mas você me deve 5 mil. Então, eu vou opor contra você uma exceção de compensação. Eu te pago 10 mil, mas você tem que me pagar 5. Vamos fazer o 5? Vamos fazer o seguinte? Vamos compensar essas dívidas através dessa figura que é a compensação, que vai ser a extinção, e eu pago para você 5 e não 10. E a gente dá por extinta as 2 obrigações. Os meus 10 e os seus 5. Vamos fazer isso? Topa? Ok? Pronto, feito. Se não for, eu vou levar ao último extremo essa minha defesa. Qual é a minha defesa? Uma exceção de compensação. Eu posso fazer exceção de compensação, exceção de má-fé, eu posso utilizar N exceções. Entre as inúmeras exceções que a gente utiliza, está a exceção do contrato não cumprido. O que é exceção do contrato não cumprido? Se eu estiver falando de uma obrigação que já seja exigível para ambas as partes, uma relação tem que ser bilateral aqui. Contratos unilaterais, eu não vou poder utilizar a exceção do contrato não cumprido. Por quê? Vamos lá, doação pura e simples. O donatário exige do doador a entrega da coisa doada. O doador vai lançar mão da exceção do contrato não cumprido. O que não foi cumprido pelo donatário? Ele não tem dever nenhum. Então, se ele não tem dever nenhum, não há que se falar numa doação pura e simples de exceção do contrato não cumprido. Por quê? Porque o contrato é unilateral, ele é gratuito, ele é benéfico. Ele não é oneroso. A exceção do contrato não cumprido, ela vai depender de contratos bilaterais, de contratos onerosos. E aí o que funciona? Um lado pode se defender da cobrança do outro lado dizendo, olha, eu só vou cumprir a minha parte da obrigação se você cumprir a sua. Se você não cumprir a sua, eu não sou obrigado a cumprir a minha. Então, se as 2 obrigações já estão vencidas, já são exigíveis no momento, se um dos lados exige o cumprimento da obrigação, ele só tem esse direito de exigir se o outro lado, se ele cumpriu a obrigação dele. Então, digamos, eu estou vendendo para vocês um carro e eu não entreguei o carro. E quando vocês vão me executar, vocês me cobram dizendo, olha, eu tenho um contrato com você de compra e venda e até agora você não me entregou um carro. Eu vou dizer, mas você também não me pagou. Eu só sou obrigado a te entregar o carro mediante o pagamento. Você me pagou? Não, não paguei. Você consignou em pagamento nesse processo, tá? O pagamento do cumprimento da obrigação? Não. Então, a minha defesa é a seguinte, exceção do contrato não cumprido. O que é exceptional de contractus?
Exceção do contrato não cumprido é dizer, olha, eu prefiro, já que você não cumpriu a sua parte e eu não cumpri a minha, e você está exigindo que eu cumpra, né? Vamos acabar a relação aqui. Exceção do contrato não cumprido, eu vou resolver o contrato porque uma das partes não cumpriu e está exigindo que a outra cumpra quando ela não cumpriu a obrigação. Então, essa segunda que foi executada, que foi interpelada, que foi cobrada, ela se defende, opõe uma exceção do contrato não cumprido, dizendo, ó, eu só cumpro quando você cumprir a sua. Já que você não cumpriu, vamos resolver a obrigação. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Isso seria a exceção do contrato não cumprido. Só que, como eu disse para vocês, ambas as obrigações, como regra geral, já devem ser vencidas, exigíveis no momento, agora. Só que a gente tem que entender que eu tenho situações de exceção. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu devo para vocês hoje a entrega do carro, só que vocês só vão me pagar daqui 6 meses. Vocês podem exigir a entrega do carro hoje se o pagamento de vocês vai ser só daqui 6 meses, de acordo com o contrato que a gente fez? Em tese, sim. Por quê? Porque a minha dívida já venceu e a de vocês é vincenda. Só que eu posso usar a exceção do contrato não cumprido para me defender dizendo, olha, você está exigindo que eu entregue o carro para você, só que eu tenho uma preocupação. Você vai me pagar daqui 6 meses. Mas agora, a gente está em crise do coronavírus, e eu soube que tem empregador suspendeu o teu contrato de trabalho, ou reduziu o seu salário. Quem me garante que daqui 6 meses você vai me pagar? Você vai me dar alguma garantia? Você tem bens para garantir? Você tem algo que, como garantia pessoal ou garantia real, me sirva para eu ter calma e saber que eu vou entregar o carro e daqui 6 meses eu vou receber? Se essa pessoa não der nenhuma garantia, mesmo que a obrigação dele seja vincenda, eu posso opor a exceção do contrato não cumprido. Por quê? Porque há um risco de insolvência, há um risco de inadimplência. Então, se você já é insolvente ou corre o risco de entrar em insolvência, eu, como devedor, posso me recusar a pagar com medo de você não me pagar no futuro. Então, a ideia da exceção do contrato não cumprido é usar só a exceção quando ambas as obrigações já estão vencidas. Se uma é vincenda, você não poderia utilizar, exceto na hipótese do risco do inadimplemento. Por conta de quê? Ou de uma insolvência já existente ou de uma eventual insolvência futura. O que é insolvência? É quando você mais deve do que tem patrimônio. Quando o seu passivo supera o seu ativo. E aí, nesta hipótese, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma hipótese em que, mesmo que a obrigação do outro seja vincenda, aquele que tem a obrigação vencida pode exigir que se espere uma garantia para poder cumprir essa obrigação. Onde é que vocês vão ver isso? Vamos lá para o Código Civil mais uma vez. Então, no Código Civil, vocês vão ver aqui a exceção do contrato não cumprido, dizendo o quê? Vamos lá, aquela regra geral que eu tinha dito. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir um implemento da do outro. O 477 diz o quê? A obrigação pode ser vencida de um e vencendo de outro. Vamos lá. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, que é a insolvência que já existe ou que eventualmente pode existir no futuro, pode o outro recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquele satisfaça o que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-lo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a possibilidade da oposição, da exceção do contrato não cumprido, através de um pedido de garantia. Eu pago para você, só que eu só te pago se você me der garantia. O que seria uma garantia? A garantia pode ser de ordem pessoal, uma fiança, uma calção, um aval que eu posso ter, ou pode ser uma garantia real. Eu dou uma casa como garantia. Olha, você pode tomar a minha casa se eu não cumprir essa obrigação com você. Então, me venda esse carro hoje, me entrega esse carro hoje, e eu vou te pagar daqui 6 meses. Mas se eu não te pagar, não só pode tomar o carro, mas pode tomar a minha casa, a casa que eu moro.
Ah, mas é bem de família. Se eu abrir mão dessa garantia, o bem passa a ser penhorável. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, que se eu tenho dúvidas, eu posso exigir que o cumprimento dessa obrigação, ela venha, esse cumprimento da obrigação, só mediante uma garantia. Então, ó, eu cumpro a minha parte, se você garantir a sua. Por quê? Porque a minha eu vou cumprir agora, não sei se eu vou receber a sua no futuro. Então, pode ser feito isso sim. E para finalizar, nesses últimos minutinhos que a gente tem de aula, a gente vai finalizar falando de resolução, mas aqui resolução por onerosidade excessiva. Isso é um assunto que vocês já viram comigo. Quando a gente falou de princípios, a gente viu que princípio da obrigatoriedade das relações. E quando eu falei de obrigatoriedade das relações, eu falei, olha, o que marca a obrigatoriedade das relações é a máxima pacta sunt servanda. O contrato obriga, o contrato faz lei entre as partes. Se o contrato obriga, o contrato faz lei entre as partes, a gente vai dizer o quê? Que a regra geral é que o contrato seja cumprido como foi ajustado. Só que existia antigamente, lá no direito canônico, e a gente passou um bom tempo sem isso, uma figura que era rebus sic stantibus, ou seja, qualquer alteração nos fatos, nas relações contratuais, poderia justificar a extinção do contrato ou modificação dele. E isso sumiu do direito durante um bom tempo, até a Primeira Guerra Mundial. Eu falei isso para vocês. Quando aconteceu o quê? Um caso de uma fábrica que tinha um contrato para entrega de panelas e tinha uma multa caso não entregasse. E essa multa era enorme, mas o fabricante fabricava muito mais do que aquilo que tinha no contrato. O problema é que na guerra uma bomba caiu na fábrica, explodiu a fábrica, e eu não tive como cumprir o contrato. Por quê? Por conta de um fato imprevisível, não foi só uma mudança de fato. E esse fato imprevisível me gerou uma onerosidade excessiva, porque além de eu perder a fábrica, eu não cumpri o contrato e me gerou uma dívida de uma multa monumental que eu teria que pagar. Eu teria que pagar, de fato, essa multa? Pelo pacta sunt servanda, sim, eu tenho a obrigação de pagar a multa. Mas se a gente for pensar pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva através da teoria da imprevisão, a gente passa a ter uma modificação aqui nessa ideia. Como é que vai servir essa modificação? Então vamos lá. O que diz o Código Civil? Vamos mais uma vez para lá para vocês verem o assunto. A gente já tinha falado disso, mas vamos abrir aqui para vocês lerem diretamente o artigo. O artigo 478 do Código Civil, e o seguinte, o 479 e o 480, colocam que nos contratos de execução continuada ou diferida, ou seja, contrato de execução instantânea, não aplica isso. Contrato de execução continuada é o contrato fracionado. Ou diferida, que é aquele que você vai cumprir de uma vez só no futuro. Então, os contratos sucessivos, ou os contratos de execução diferida, você vai poder fazer o quê? Se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, o que é onerosidade excessiva? Ficou caro demais para um e lucro demais para o outro. O que significa isso? Por exemplo, vamos lá, pensar aqui numa hipótese. Aqui em Maceió, quando foram construir emissário submarino, o esgotamento da praia, foi feito um processo de licitação, e nesse processo licitatório se verificou que havia um solo, se pretendia um tipo de solo. Foi feita a licitação, a construtora que ganhou, quando começou a construir, viu que havia um outro tipo de solo, a densidade do solo era diferente. E havendo uma densidade diferente do solo, a gente passou a ter um custo maior enquanto construção civil, e esse custo maior gerou um ônus para um lado. Ou seja, o dinheiro que eu ganharia como construtora, baseado na licitação e baseado no contrato administrativo, não pagaria nem os meus custos para fazer o emissário submarino. No caso prático, o que foi feito? Com base na Lei 8.666, que é a Lei de Contratos e Licitações da Administração Pública, se autorizou, com base na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, se autorizou a revisão desse contrato. Então, vejam, o que seria onerosidade excessiva? Você quebra o equilíbrio contratual, você quebra a justiça contratual, quebra a equivalência material das partes, das prestações entre as partes, para que esse contrato ou se resolva ou se revise. Então, esse primeiro artigo ele vai falar de resolução, mas vamos lá. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível. Coronavírus é extraordinário? Coronavírus é imprevisível? Não, isso é normal. Uma vez por ano, uma vez a cada 10 anos, a gente tem esse tipo de coisa. Tá? Há quem tenha a teoria da conspiração que uma vez por século, sempre nos anos 20, a gente tem alguma doença que assola o mundo. É uma mentira monumental. Monumental. Mexeram nos anos aí para acabar dando que a peste negra, a gripe espanhola e outras doenças ocorrem sempre nos anos 20. Não é assim que funciona, não. Só para vocês que seguem essas informações sempre buscarem a verdade. Mas vamos lá. É um acontecimento extraordinário e imprevisível? É. Quem imaginava? Eu acho que ninguém que está vivo hoje, ó, a grande maioria das pessoas que vivem hoje, eu costumo dizer, a exceção da rainha da Inglaterra, sabe o que é uma restrição de você ter que ficar preso em casa. Por que eu digo da rainha da Inglaterra? Porque essa senhora está viva desde a época da Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso. Mas quem que estava vivo na Segunda Guerra Mundial que ainda está vivo hoje? São poucas as pessoas, não são tantas assim. Então, a maioria das pessoas estão passando por uma situação extremamente imprevisível, extraordinária. E o que vai acontecer com seus contratos? Então, vamos lá. Os contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Então, posso resolver o contrato por um fato imprevisível? Posso. Desde que ele gere uma quebra da justiça contratual, uma onerosidade para uma das partes. Ou seja, um ganha demais, outro perde mais. Por exemplo, por que a UNIT está tendo aula com vocês toda semana, aula sincrônica, mantendo o mesmo padrão das aulas presenciais? Está tudo sendo mantido porque, na realidade, haveria uma onerosidade excessiva para vocês. Vocês pagariam uma mensalidade e não receberiam um serviço. Vocês estão recebendo o mesmo serviço, na mesma duração de aula, da mesma forma, e o fato imprevisível não gerou onerosidade excessiva. Mas a gente não vê a mesma coisa. A gente tem instituições espalhadas pelo Brasil, colégios, escolas, por exemplo, meu filho, por exemplo, está tendo aula todo dia de manhã, aula online do mesmo jeito que vocês estão tendo aqui. Eu não estou reclamando em nada da mensalidade que eu estou pagando, porque está tudo sendo mantido. A única coisa que não tem é uma aula presencial. Mas se você estiver discutindo pessoas que não estão tendo, por exemplo, tem um outro filho que é pequenininho e que a escola não está funcionando. A escola fica mandando um monte de brincadeira, mas para uma criança de 2, 3 anos de idade, você não tem aula, você não tem o que fazer. É uma atividade que depende de uma pedagogia, de uma pessoa que tem um preparo para isso. Então, nessa idade, é uma coisa que gera uma onerosidade excessiva, porque você está pagando por um serviço que não está acontecendo. E aí a gente pode discutir, aí é outra questão que a gente vai discutir, se vai resolver ou se vai ser resilição, se vai ter multa ou não vai. E isso é uma das questões que a gente mais está discutindo, a gente vai ver isso numa outra aula, que é essa questão do coronavírus. Mas, para fechar mesmo, o que vocês vão ver aqui? Quando a gente vai falar de extinção do contrato por onerosidade excessiva, a regra não é a resolução. A regra é a revisão do contrato. A resolução ela só vai acontecer quando a revisão se tornar ou se demonstrar impossível. Leia o artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. O que a gente está dizendo? O que hoje tem que ser feito, se houver onerosidade excessiva em relações contratuais por um fato imprevisível, você tem que sentar para fazer um acordo. Que tipo de acordo seria esse? Olha, vamos fazer o seguinte, tinha alimentação do seu filho, tinha natação, tinha inglês, tinha um monte de coisa que você pagava por fora, nada disso está sendo prestado. Eu vou cortar isso tudo, você paga a mensalidade, porque vai ficar como se fosse um período de recesso, e depois, quando era para ser o recesso, vai ter aula. Tudo bem, a gente foi lá, revisou o contrato e ajustou. Mas se não, aí a gente vai ter a discussão. Não tem a possibilidade da revisão, vai ter a discussão quanto à resolução. Então, o que eu quero que vocês vejam? Quando a gente vai falar de resolução por onerosidade excessiva, antes de se discutir
resolução deve se revisar. Baseado em quê? Primeiro, na obrigatoriedade das relações, mas baseado também num princípio de continuidade dos contratos. Os contratos não foram feitos para serem extintos antes da sua execução. O contrato foi feito para ser extinto com a execução normal. A ideia do pacta sunt servanda é você cumprir o contrato como foi ajustado, e não de outras formas. A gente pode revisar para evitar a resolução do contrato. E a tendência é essa, em especial neste período agora que a gente está passando. Então, é uma das coisas que eu quero que vocês tenham cuidado para a gente poder, depois, oportunamente, quando for falar já de assunto até para a segunda prova, ou mesmo que não caia nem na segunda prova, a gente discutir essa questão do coronavírus nos contratos. E aí, recomendações para vocês. Vejam esses vídeos que tem na minha conta, no meu canal do YouTube e do Marco Zerá, que é uma discussão do ministro Luiz Edson Fachin, lá do Marco Zerá, e no meu, discussão com o próprio Marco Zerá, em que a gente trata sobre os efeitos nos contratos do coronavírus. Mas eu vou dar uma aula depois para vocês só sobre isso. A aula de amanhã é de prática contratual, mas na quinta-feira que vem a gente já entra em assunto da segunda prova. Eu quero botar essa questão do coronavírus com vocês, até porque eu quero botar para a segunda prova pelo seguinte: a gente vai discutir muito medida provisória e projeto de lei. E nada tá perene. Eu cobrar uma coisa para vocês numa prova e amanhã, no dia seguinte, o Congresso vai lá e desaprova, não transforma em lei, eu não acho justo com vocês. Então, eu vou preferir jogar para a segunda prova, porque aí depois eu vou dizer para vocês, olha, sabe aquilo que a gente falou? Foi aprovado desse jeito. Não foi aprovado. Tá? Aí eu vou explicar isso para vocês depois.